Pois bem, vocês sabem, os bancos estão com um problema, né? De um lado, a lei Magnitsky obriga eles, pelos acordos que eles têm com os Estados Unidos, se eles quiserem operar lá nos Estados Unidos, eles têm que seguir as determinações da lei Magnitsky. Não podem ter conta, não podem fazer negócio com as pessoas sancionadas pela OFAC. Isso está no contrato que os bancos assinaram com os Estados Unidos. Então, lembra, a lei Magnitsky não obriga nada fora dos Estados Unidos, não obriga nada no Brasil. Ela só diz que quem quiser fazer negócio nos Estados Unidos tem que seguir as recomendações, e os bancos brasileiros precisam muito disso, né? Nenhum banco consegue operar se não tiver acesso ao mercado financeiro americano. Bom, e aí o que acontece nesse caso também? Por outro lado, o STF fez uma liminar com o Dino lá, mandou um negócio dizendo que se os bancos obedecerem à lei Magnitsky, eles vão ser culpados, não podem obedecer à lei Magnitsky, que eles vão ser multados, que eles são obrigados a manter as contas correntes de pessoas aqui no Brasil, né? E aí você tem esse dilema, porque o que acontece no final das contas? Os bancos não têm para onde correr. O pessoal do STF quer que os bancos pressionem o governo americano a não colocar essa coisa. O pessoal americano quer que os bancos pressionem o STF para fazer alguma coisa. E a verdade é que nenhum dos dois vai se mover, porque os dois estão em sentidos completamente opostos, né? Ou pelo menos o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes não vão se mover. O resto do STF eu não tenho tanta certeza. O fato é que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino não mostram sentido de voltar atrás. O Trump também não vai voltar atrás. Então, o que acontece? Esse é o dilema dos bancos. Eles estão procurando uma saída dessa parada. E qual que é a saída que viu o André Esteves? Olha só. A saída é pior ainda para o pessoal do STF, né? Aqui, ó. Apreensivos com a decisão do Supremo Tribunal Federal do Flávio Dino, que submete todo bloqueio de ativo ou conta brasileira à autorização prévia da Corte, grandes bancos com atuação no Brasil já avaliam o cancelamento unilateral das contas do Alexandre de Moraes e de outros potenciais alvos da lei Magnitsky para driblar os efeitos da medida. A hipótese consta de um parecer interno do BTG Pactual que circulou na Faria Lima nessa terça-feira e vem sendo considerado em função do impasse da ordem do Dino provocou no setor em torno da discussão das sanções impostas pelos Estados Unidos. Nesse cenário que tem o potencial para tensionar ainda mais o clima péssimo entre o Supremo e as instituições financeiras, os bancos se antecipariam ao mesmo ao agravamento das sanções e a uma eventual decisão do tribunal que os forçasse a violar sanções americanas. Assim, escapariam as punições causadas pela lei. Ou seja, o dilema vocês já entenderam, né? Os Estados Unidos vão obrigar os bancos a cancelarem a conta do Alexandre de Moraes. Só que o Dino falou que eles não podem cancelar a conta por ordem estrangeira, não vai permitir isso, né? O que os bancos vão ter que fazer nesse caso? Vão ter que sair dos Estados Unidos, vai quebrar todos os bancos aqui no Brasil. Então, qual que é a saída que o BTG está colocando? Encerrar ou segregar conta por política interna é lícito. E eu falei isso para vocês, né? O Código de Defesa do Consumidor proíbe você dizer que você não vai atender uma pessoa, por exemplo, se for sem motivo. Você não pode dizer que não gostei de você, não vou te atender na minha loja. Não, você é obrigado a atender. Se você tem uma loja, tem um negócio, você é obrigado a atender. Mas o próprio CDC reconhece que se você tem uma política interna de atendimento, eu só atendo pessoas que ganham mais de 100 mil por mês. Beleza, não tem problema nenhum, você pode ter esse tipo de política, você pode ter uma política interna para dizer quem é que faz negócio com você e quem é que não faz, né? Ou seja, bloquear a conta de alguém do Supremo porque mandaram lá de fora não é lícito. Então o STF falou que não pode. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias dos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador, destaca o informe. Ou seja, os bancos vão chegar à conclusão de que ter contas dos ministros do Alexandre de Moraes, particularmente, é um risco, e se é um risco, o banco pode, por política interna, cancelar a conta do Alexandre de Moraes. E mais do que isso, o ideal é que façam isso até de outros ministros, porque qualquer ministro que tenha o risco de ser sancionado pode gerar esse tipo de problema, né? Pode gerar esse tipo de problema aqui no Brasil. Então os bancos poderiam agir até por antecedência. É por isso que eu falei para vocês que eu não duvido nada que os bancos lá na Europa já estejam cancelando as contas do Alexandre de Moraes, tudo, porque eles não querem ter esse risco aqui do Brasil, né? E lá na Europa eles não têm que se preocupar, porque não vai ter um STF lá obrigando eles a manter as contas abertas de qualquer jeito, a qualquer custo.
Então, essa é a situação, né? Ou seja, pode ser que essa liminar do Dino, cujo objetivo era proteger o Alexandre de Moraes, na verdade ferre mais ainda o Alexandre de Moraes e as outras pessoas. O grande problema disso, eu vou te dizer o que é. O grande problema disso é que o STF tem um poder aqui no Brasil, que é o poder de polícia. Então, imagina o que vai acontecer. Vamos supor que o BTG Pactual vá em frente e faça isso, cancele a conta do Alexandre de Moraes. O que vai acontecer? O Alexandre de Moraes vai entrar na justiça dizendo que eles não podem cancelar a conta dele. O banco vai falar, não, mas não foi nada com a Lei Magnitsky, eles não mandaram nada da Lei Magnitsky, foi simplesmente que a gente entendeu que o risco estava alto demais e cancelamos a sua conta. O que o Alexandre de Moraes vai falar? Não, não pode. Proibido cancelar conta por risco alto demais. Entenderam o problema? O problema é o seguinte, a lei existe, a lei protege os bancos, a lei garante que os bancos não são obrigados a ter conta de ninguém. Mas o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Vai entrar na justiça e como é o STF que define tudo, decide tudo da porrada, não interessa a lei, não interessa nada. É aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Viramos todos Bolsonaro agora. Todos somos o Bolsonaro agora. Né? O pessoal da Faria Lima todo virou Bolsonaro agora porque é a mesma situação. O Bolsonaro, a lei diz que não tem nada contra ele, não tem absurdo nenhum, né? Qualquer ato de execução poderia ser uma tentativa de golpe, mas não teve ato de execução. O Bolsonaro não participou de nenhum ato de execução, não teve nenhuma ligação com isso. Ou seja, pela lei, não teria nenhum motivo para Bolsonaro estar sendo processado. Mas aí, como quem decide isso, a aplicação da lei, o STF, e o STF botou na cabeça que quer fazer aquilo ali, pronto, ele vai lá e faz e não interessa, e acabou, e não tem mais nada, né? Então os bancos estão com o mesmo problema. A lei permite que eles cancelem a conta do Alexandre de Moraes. O que o STF vai entender? Que não pode cancelar a conta do Alexandre de Moraes. Mas tem um problema maior. Porque, veja, nessa briga, evidentemente que os bancos preferem brigar com o STF do que brigar com o governo dos Estados Unidos, por vários motivos. Primeiro, porque o STF eles têm mais poder aqui no Brasil, né? O pessoal todo do STF depende do sistema bancário brasileiro, tem toda uma ligação com muitos políticos aqui no Brasil, sabem que a coisa pode piorar muito, vai ter uma pressão política muito grande dos ministros por conta disso, então eles têm essa capacidade melhor de brigar aqui do que brigar lá. Lembra, o pessoal do STF, o Dino falou não que os bancos têm que sair de sua zona de conforto, eles querem que os bancos reclamem nos Estados Unidos disso. Os Estados Unidos não vai nem ouvir os bancos, cara, não estão nem aí. Vamos supor que todos os bancos brasileiros quebrem. Sabe o que vai fazer diferença para os Estados Unidos? Vai fazer diferença, tá? Porque o Brasil é parte, né, da economia, né, vai ter menos negócio com os Estados Unidos. É ruim para os Estados Unidos se os bancos brasileiros quebrarem. Mas vai ser uma coisa suportável. Mas sabe o que acontece no Brasil se os bancos brasileiros quebrarem todos? O Brasil quebra, meu. Quebra todo mundo. Ferrou completamente, não tem nem saída isso daqui. Então, assim, é uma situação de que, por mais que brigar com a Suprema Corte seja muito difícil, é a única alternativa que os bancos têm. Mas aí tem um outro problema, porque eu falo para vocês, os Estados Unidos pode pressionar muito os bancos brasileiros, mas não pode mandar prender ninguém. O STF pode mandar prender. Foi o que o Alexandre de Moraes fez com o X, por exemplo, quando o X começou a se recusar a cumprir as ordens ilegais dele, ele inventou, olha como é que foi, olha como é que a sequência foi exatamente a mesma. O Alexandre de Moraes inventou uma regra da cabeça dele, totalmente alheia da legislação brasileira, porque ele achava que tinha que cancelar perfil de pessoas que ele achava que eram perigosas, não sei o que lá, e mandou ordens secretas para as plataformas digitais para cancelar essas pessoas. Em determinado momento as plataformas falaram, não vamos cancelar, porque pô, a lei fala que não é para cancelar, não vou obedecer. Ordem legal não se obedece. O que o Alexandre de Moraes falou? Mandou prender o representante do Twitter no Brasil. Exatamente, ameaçou de cadeia o representante do Twitter no Brasil. Por isso que deu aquela confusão toda, né? Aliás, não só ameaçou do Twitter, ameaçou de várias plataformas aqui no Brasil, ameaçou prender as pessoas por conta disso. Um absurdo em cima do absurdo. O que vai acontecer nesse caso? A mesma coisa. O BTG Pactual vai encerrar a conta do Alexandre de Moraes, dizendo que olha, é risco muito alto, não quero mais encerrar sua conta. A lei permite que ele faça isso. Pela lei brasileira não tem problema nenhum, ele pode fazer isso. Agora, o STF vai dizer que não, que é proibido encerrar a conta por risco alto. Acabou isso, não pode mais, porque né, aí a conta do Alexandre de Moraes tem que ser colocada de volta. E se o STF e se o BTG Pactual, ou qualquer, eu estou falando BTG Pactual, mas entenda, qualquer banco, se qualquer banco entender que acabar com a conta do Alexandre de Moraes e desobedecer a ordem de voltar com a conta do Alexandre de Moraes, vai mandar prender as pessoas. Então essa é a situação que a gente chegou aqui no Brasil. Esse vai ser o dilema que o pessoal vai ter, porque vai acontecer isso. O Alexandre de Moraes está totalmente descontrolado. Ou seja, o que eu estou dizendo, eu estou falando isso por quê? Porque os outros ministros do STF têm que começar a agir. Acabou, esse negócio deu merda. Não tem mais como o Alexandre de Moraes ganhar isso, mas ele consegue ainda, nessa insistência toda,
quebrar a economia brasileira inteira. A alternativa agora não é se prende Bolsonaro ou não. Essa alternativa acabou. Não dá mais para prender Bolsonaro. Não tem mais como chegar no final esse projeto do golpe, esse processo maluco que o Alexandre de Moraes inventou. A questão toda é se vai acontecer isso com a economia brasileira quebrada ou sem a economia brasileira quebrada. Esse é o grande dilema, né? A gente vai falar mais tarde sobre a questão da pesquisa da Quaest, né? Essa é uma pesquisa da Quaest que diz que melhorou muito para o Lula, olha só que maravilha e coisa e tal. E melhorou por quê? Porque o preço do alimento caiu, né? Com essas tarifas do Trump, caiu o preço do alimento, a inflação deu um sossego e pronto. É isso que fez melhorar a opinião do público brasileiro. Só que isso é uma coisa temporária, e o Lula sabe disso, e o pessoal do STF sabe também, e principalmente se quebrar o país desse jeito, aí que, meu amigo, a coisa vai pro saco completamente. O que vai acontecer nessa história, meu amigo, eu não sei, mas vai ser muito engraçado isso aqui. Os bancos estão avaliando aberto e não vão cancelar a conta de todo mundo. E não só do Alexandre de Moraes, mas de repente já cancela de todo mundo que tem risco de cair na Magnitsky. Eu diria que tem que cancelar as contas todas do Gilmar Mendes, do Barroso e do Dino. São os quatro, além do Alexandre de Moraes, são os quatro que eu vejo com maior risco de Magnitsky ali no STF, né? Os outros, os Zanin, a Carmen Lúcia e outros, pode ser que caia, pode ser que não caia, vai depender dos votos deles na primeira turma. Mas a verdade é que os bancos vão ter que fazer isso, não vão ter alternativa. E mais do que isso, o pessoal está falando que é bom começar a olhar também senadores e deputados também, porque né, se isso vai expandir, né? Por exemplo, o Padilha já está com visto suspenso aqui no Brasil. Outras pessoas já estão com visto suspenso no Brasil. Você sabe que tipicamente o visto suspenso é a primeira parte, para depois você entrar com a Magnitsky mais adiante. Então talvez já fosse o caso também dos bancos pensarem nisso daí, né? Ontem, vocês sabem, teve perdas bilionárias dos bancos. 46 bilhões de reais foram perdidos por conta dessa brincadeira do Dino, né? E agora, imagina a situação que vai levar a isso, né? O pessoal aqui está dizendo, o voluntarismo temerário do senhor Dino. É uma situação muito complicada isso daqui. Ele criou um dilema que não tem como resolver, não tem alternativa, né? E vai acabar quebrando o Brasil nessa brincadeira. Agora, pode acontecer uma saída para essa parada. Os bancos privados cancelarem as contas dos ministros, mas o Banco do Brasil continuar com a conta. O Banco do Brasil é um caso à parte. Por quê? Porque o Banco do Brasil ele é comandado pelo Lula, né? A presidente do Banco do Brasil foi colocada lá pelo Lula, então é do PT, ela responde ao governo, né? E aí vai criar um dilema, porque sendo um banco público, o Alexandre de Moraes pode exigir que o Banco do Brasil continue oferecendo salário para ele, né, mantendo a conta dele ali, mantendo os investimentos dele ali. Só que ao mesmo tempo, para o governo seria muito ruim quebrar o Banco do Brasil. Então repara que esse dilema que acontece entre o setor bancário e o Alexandre de Moraes vai se repetir entre o Alexandre de Moraes e o Lula. E daí, da mesma forma, né, o Banco do Brasil tende a quebrar, se insistirem que o Banco do Brasil tem que manter a sua conta, vai quebrar o Banco do Brasil, porque não vai conseguir, primeiro vai tomar multas enormes lá nos Estados Unidos, depois pode perder acesso a coisas lá nos Estados Unidos, e dessa forma, o Banco do Brasil vai acumulando prejuízo, piorando a situação aqui no Brasil de forma enorme, porque o Banco do Brasil, quando tem prejuízo, vocês sabem, quem paga somos todos nós, né? Então, ou seja, a lambança dessa história toda pode passar exatamente pelo sacrifício do Banco do Brasil em nome dos outros bancos. Então, o pessoal liberaria os outros bancos para cancelar a conta do Moraes, mas o Banco do Brasil continuaria tomando isso, porque no final das contas estaremos todos nós quebrando e bancando essa lambança, esse custo enorme que tem a conta do Alexandre de Moraes. Eu não sei como é que vai ficar isso no governo Lula. Arrisca você ter um embate entre Lula e Alexandre de Moraes nisso daí. Quem que será que ganha nessa, né?